Um dos filmes que foi clássico na minha época de juventude foi um filme chamado Uma Linda Mulher. Nesse filme ele conta a história de uma prostituta que vive um conto de fadas. Um de seus clientes, ele quer uma mulher simplesmente para passear com ele, para ter alguns momentos com ele, e também acaba redundando em uma relação sexual. E ele a contrata. E ela passa alguns dias com ele, e ali eles desenvolvem um romance e se apaixonam. No final, ele vem como um príncipe, como um cavaleiro, e a salva daquela vida de prostituição, de escárnio, de exclusão social. É um filme que, quando nós assistimos, ele parece muito bonito, e de fato é. Os atores, o Richard Gere e Julia Roberts, são atores bonitos e que empolgam às vezes os nossos corações. Mas há um detalhe no filme que às vezes nós não paramos para pensar. Ele apresenta o amor como redentivo. Ele apresenta o amor de um homem por uma mulher, ou até o amor de uma mulher por um homem, como se na redenção da vida de uma pessoa. O amor é bom, e é bom que ele seja romântico, mas ele não é redentivo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre quando nós transformamos o amor romântico em um ídolo em nossos corações. Quando nós transformamos esse desejo de ter alguém que nos ame como algo último em nossas vidas. Esse é um anseio humano que sempre foi celebrado em canções, sempre foi celebrado em histórias. Mas, infelizmente, hoje em dia a nossa cultura levou isso a um nível extremamente exagerado. Os nossos musicais são repletos de canções de amor, que expressam uma vida baseada no amor romântico. Mas, infelizmente, um tipo de amor errado e desprovido de sentido. Várias vezes nos aconselhamentos as pessoas vêm com expectativas de amores românticos em seus corações. E por causa disso, elas acabam usando as suas habilidades, ou sua beleza física, ou seu charme para manipular pessoas, ou acabam sendo manipuladas por pessoas. São pessoas que se sentem impotentes e insensíveis se não se apaixonarem por alguém, ou se alguém não se apaixonar por elas. São pessoas que não suportam ficar sozinhas, que não suportam a solidão, e que por isso se dispõem a viver relacionamentos abusivos. Porque tantas pessoas aturam tratamentos tão degenerativos, tratamentos tão humilhantes, às vezes que tem agressão, falta de respeito, falta de carinho. Bom, em grande parte isso acontece porque as pessoas estão buscando nesses relacionamentos aquilo que só Cristo pode dar. Estão buscando afirmação, estão buscando uma profunda aceitação que só em Cristo vão ter. Quando que o relacionamento se torna um falso Deus então em nossos corações? Quando Ele ordena que você receba os limites estabelecidos pela palavra. Se você se entrega ao seu namoradinho numa relação sexual antes de casar, porque você o ama e porque ele te ama, esse amor se transformou em ídolo no seu coração. Porque ele excedeu o limite estabelecido pelo próprio Deus. Lembra que eu tenho falado sobre idolatria? Quando nós conseguimos perceber que algo está se tornando ídolo nos nossos corações. Quando exige que excedamos os limites estabelecidos por Deus e pecamos para adquirir aquilo, ou pecamos porque não adquirimos. Não é diferente com o amor. Por isso, muitos se deixam explorar pelo seu namorado ou namorada, muitos se deixam abusar, e muitos se tornam cegos para os prejuízos de um relacionamento assim. Um compromisso, uma relação idólatra com uma pessoa, faz você quebrar qualquer promessa, racionalizar qualquer pecado, trair qualquer compromisso para sustentar o relacionamento. Leva a pessoa a violar os limites aceitáveis e apropriados, o que isso mostra que ela se tornou uma escrava daquela relação. Essa história que nós acabamos de ler na Bíblia vai nos ilustrar isso. A busca pelo amor transformada em um tipo de escravidão. A história gira em torno de um triângulo amoroso, Jacó, Raquel e Lia, que é extremamente relevante para os nossos dias de hoje. Essa história nos mostra que sempre foi, continua sendo possível e continuará sendo possível transformar o amor romântico ou o casamento em um falso Deus. E vivemos numa cultura que cada vez mais nos confunde com relação a isso. O que são os contos de fadas? Pelo menos os mais antigos.
São histórias de princesas que sofrem, um príncipe encantado a salva, e depois elas se casam e vivem felizes para sempre? O que as novelas antigamente mostravam? Final feliz, casamento ou uma gravidez? Qual a perspectiva disso? O casamento salva você, a gravidez salva você, o amor romântico salva você. Depois disso, você será feliz para sempre. Mas a palavra de Deus fala que é apenas o começo de uma nova relação, de um novo momento de sua vida. Quando Deus vem a Abraão, Ele promete redimir o mundo através da família de Abraão, através da linhagem de Abraão, através de seus descendentes. Em cada geração, uma criança escolhida para manter a linhagem. Uma criança escolhida para caminhar com Deus e ser o cabeça de uma família e passar a fé para a geração seguinte. Sendo assim, haveria uma criança após outra que continuaria passando a fé de uma geração para outra até chegar no próprio Messias. Abraão foi pai de Isaac. Anos depois, a esposa de Isaac, Rebeca, fica grávida de gêmeos. E Deus, através de uma profecia em Gênesis 25, 23, fala: o mais velho servirá ao mais novo. Isso significa o quê? Que, contrariando a lógica da época, o mais novo foi escolhido para dar continuidade à linhagem messiânica. Mas apesar da profecia de Deus a Isaac, Isaac se apega mais ao filho mais velho. Porque no coração de Isaac a tradição era mais importante do que a palavra de Deus. Isaac prefere Esaú a Jacó, indo contra a promessa do próprio Deus, contra a profecia do próprio Deus. E ele favorece Esaú em detrimento de Jacó. Por ser o favorito do pai, Esaú se torna orgulhoso, mimado, voluntarioso, impulsivo. E Jacó, por ter sido rejeitado pelo pai, se torna cínico e amargo. Quando Isaac vai dar as bênçãos aos representantes da família, bênção essa que deveria ser dada a Jacó, porque Deus havia dito que era um filho mais novo que iria receber. Esaú, contrariando o que Deus havia estabelecido, pretendia dar a bênção a Esaú. Isaac, contrariando o que Deus havia falado, pretendia dar a bênção a Esaú. Mas Jacó, ajudado pela mãe, se veste como se fosse o filho mais velho, achega seu pai que estava quase cego, recebe então a bênção no lugar do irmão. E o pai não suspeita de nada. Quando Esaú descobre, ele resolve matar Jacó. E Jacó então tem que fugir para o deserto para salvar sua própria vida. E nesse contexto que nós não chegamos no capítulo 29. A vida de Jacó estava arruinada, ele perde a sua família, ele perde a sua herança, ele fica 20 anos sem ver a sua família, ele vai para o outro lado do crescente fértil, onde muitos parentes de sua mãe viviam, e ali ele passa a ter uma esperança, pelo menos, de sobreviver. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, Jacó então é contratado pelo seu tio Labão, como pastor de parte do rebanho de Labão. E Labão percebe que Jacó tem uma habilidade administrativa diferenciada. Oferece um cargo a Jacó, e Jacó exige como pagamento a mão de Raquel. O texto que nós lemos no versículo a partir do versículo 16, diz assim: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa e de porte semblante. A palavra aqui, hebraica, ela dá a entender que é um pouco mais ampla do que o que estamos na tradução. Contempla o que está na tradução, mas ela dá a entender que Raquel não era só formosa, que Raquel era atraente, que Raquel era bonita, e que Jacó, então, olhando para aquela beleza, se apaixona por Raquel perdidamente. Oferece 7 anos de trabalho por ela, que era uma fortuna na época. E Jacó, então, começa a ser esmagado pelo amor de uma mulher. Agora, vamos entender como é que isso se instala no coração de Jacó. Não vamos justificar, vamos tentar apenas entender. A vida de Jacó era vazia. Nunca teve o amor do pai. Havia perdido o amor da sua mãe. Tinha o ódio do irmão. E ainda nesse tempo ele não tinha consciência do amor de Deus.
Então ele encontra uma mulher linda, maravilhosa, cobiçada, atraente. Ele pensa, poxa, se eu tiver essa mulher, se eu me casar com essa mulher, minha vida miserável vai ser redimida. Se eu tiver essa mulher, tudo vai se acertar. Os anseios do coração de Jacó se colocam sobre Raquel, se fixam em Raquel. Aqui começa a se instaurar a idolatria no coração de Jacó. E é isso que milhões de pessoas estão fazendo hoje. Milhões se casam com essa proposta em seus corações, tendo amor romântico, ou até mesmo o próprio casamento como redentores, e não Cristo. Milhões acham que o casamento vai me tirar daquela vida difícil, o casamento vai preencher o vazio do meu coração, o amor romântico, ter o carinho de alguém, a atenção de alguém, vai suprir em mim aquilo que os meus pais não me deram, aquilo que eu não tive durante a infância. Meu Deus, eu olho para isso e vejo o quanto berra isso. Sabe uma expressão muito clara disso nos dias de hoje? São as nossas festas de casamento. Algumas de alguns crentes são até precedidas por um culto a Deus. Mas logo depois o que acontece? Elas se tornam cada vez mais mundanas. Não faltam bebidas alcoólicas à vontade, pessoas bêbadas. Não faltam músicas profanas, danças sensuais e todo tipo de apetrecho importado das boates mundanas. Para pensar um pouco. A arte e a música, muitas vezes, incentivam esse tipo de idolatria. Muitas vezes elas nos dão a ilusão de que vamos encontrar a nossa cara metade e tudo vai ser resolvido. Agora presta atenção, nenhuma pessoa é qualificada para isso. Nenhuma pessoa pode redimir a sua vida. Nenhum relacionamento, a não ser com o próprio Deus, pode redimir a sua vida. Ninguém pode viver à altura dessa expectativa do coração. E o resultado disso é a amarga desilusão. Porque ninguém consegue suprir aquilo que só Cristo supre em nossas vidas. Se você colocar essa expectativa em cima de alguém, você esmaga essa pessoa. Não se iluda. Não são só aqueles que dependem de relacionamentos que são controlados por eles. Aqueles que rejeitam os relacionamentos também são controlados por eles. Aqueles que, por amargura ou por medo, se afastam dos relacionamentos também são controlados por eles. Tanto aqueles que dependem dos relacionamentos, quanto aqueles que têm medo dos relacionamentos, são controlados pelos relacionamentos, e não por Cristo. O chamado do Evangelho é para que nós amemos o próximo. E amar o próximo exige relacionar-se com o próximo. A pessoa que não quer ter um relacionamento, porque tem medo de relacionamentos, pode perder uma oportunidade graciosa de viver uma vida, um casamento que glorifiquem a Deus. Mas por outro lado, a pessoa que depende de um casamento para ser feliz, esmaga o casamento com a sua idolatria. Se você está com medo demais, ou muito necessitado do amor, isso significa que o amor adquiriu um status divino sobre a sua vida, distorcendo inclusive as suas percepções. Assim provavelmente era o coração de Jacó. O texto nos dá indicações disso. Esse vazio, na verdade não era um vazio, o coração cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de autocomiseração de Jacó, o torna vulnerável à idolatria de um amor romântico. Então ele se oferece para trabalhar com Raquel 7 anos. 4 vezes o preço normal para uma noiva. E Labão, inescrupuloso, se aproveita disso. Ele percebe o amor de Jacó e se aproveita disso. Jacó faz a proposta para Labão. E a resposta de Labão é vaga. Olha o que Labão fala. Versículo 19. Respondeu Labão: melhor é que eu tadeie em vez de dar a outro homem. Fica, pois, comigo. Não é uma resposta firme, concisa. 7 anos se passam e Jacó então pede o cumprimento da promessa. Há uma grande festa de casamento, como de costume. No meio da festa, Labão traz a esposa de Jacó, coberta por um espesso véu e por um pesado véu. Provavelmente Jacó já meio bêbado depois das atividades, das festividades, ele tem relações sexuais com a sua noiva. E pela manhã ele descobre que não é Raquel, mas Lia. O que Jacó faz? Tremendo de raiva, no outro dia, ele vira para Labão e diz:
Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te serviu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E Labão, então, cinicamente, diz para ele: olha, não é assim que se faz a nossa terra. Primeiro se casa com a... vamos ler o próximo versículo. Não se faz assim a nossa terra. Dá a ser mais nova antes da primogênita. Não é assim que se faz. Primeiro vai a mais velha, depois a mais nova. Agora, se você trabalhar mais 7 anos, você pode ficar com Raquel. Vamos ver então algumas questões que o amor romântico pode provocar em nossas vidas e que provocou nesse triângulo amoroso. O que fez Jacó ser enganado tão facilmente? A primeira questão que eu quero que nós entendamos é que o amor romântico pode nos viciar, pode nos tornar escravos. Foi assim o comportamento de Jacó. O amor romântico funcionou como uma droga para ajudar Jacó a escapar da realidade que ele vinha. Um aconselhado uma vez disse para mim: olha, os homens são como algo para mim. Se eu estiver nos braços de um homem, eu consigo encarar a vida e me sentir bem comigo mesmo. O outro exemplo foi de um homem mais velho que abandonou a sua esposa da sua idade por uma mais jovem, na tentativa desesperada de encobrir a sua velhice. E há também aquele jovem que acha que uma mulher, que dormir com uma mulher atraente algumas vezes, então perde interesse por ela. Para eles, mulheres são como um produto, para que se sintam atraentes e poderosos. Quando pensamos assim com relação ao relacionamento romântico, ele vira um narcótico em nossas vidas. Nós ficamos escravizados por ele. Como se fosse uma forma de automedicação, nos fazendo sempre aquelas escolhas destrutivas e tolas. Foi isso que aconteceu com Jacó. Raquel não era apenas esposa de Jacó, Raquel era salvadora de Jacó. Ele precisava de Raquel de forma tão profunda que apenas ouviu e viu aquelas coisas que ele queria ouvir e ver. Ele não percebeu a trama de Labão. Ele ficou vulnerável àquela trapaça. Nós vamos ver no decorrer do livro de Gênesis que essa idolatria no coração de Jacó fez com que promoveu profundas feridas na família de Jacó. Ele adorava e favorecia os filhos de Raquel em detrimento dos filhos de Lia. E tornou os filhos de Raquel tornou os filhos de Lia corruptos e envenenados, e o filho de Raquel, mais especificamente José, soberbo e orgulhoso. Mas o que mais o amor romântico pode tentar nos fazer? Versículo 31 a 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada a filha fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor lhe deu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se dirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Talvez a pessoa mais prejudicada nesse triângulo amoroso foi Lia, filha mais velha, e o narrador nos dá apenas um detalhe de Lia. Vocês perceberam? Olha o detalhe que ele fala de Lia, coitada, versículo 17. Lia tinha os olhos baços. Interessante que ele coloca no mesmo versículo que ele faz um contraponto com Raquel. O que ele está querendo fazer aqui? Comparar a beleza de Raquel com a não tão beleza de Lia. Esse é o detalhe que ele nos dá sobre Lia. Provavelmente Lia tinha os olhos fracos ou pobres. Talvez ela não enxergasse bem. Mas talvez também ela fosse estrábica, de alguma maneira. Enfim, o fato é, Lia não era tão atraente quanto Raquel. Imagina essa mulher, vivendo à sombra da irmã. Vivendo à sombra da beleza da irmã. Ninguém queria casar com Lia, mas Raquel era desejada. Labão, o pai, astuto, sabia que ninguém se casaria com ela, ou ofereceria dinheiro por ela, então ele encontra a solução, olhando para a idolatria de Jacó, ele se aproveita da idolatria de Jacó e encontra a solução para o seu problema financeiro. Enxerga uma oportunidade de lucrar às custas de Lia. Quem que Lia se torna? A filha que o pai não queria, a esposa que o marido não queria. A garota que ninguém queria.
E uma menina assim, gente, é solo fértil para a idolatria. O coração de Lia estava cheio de autocomiseração, de amargura, de desejo de ser amada. Ela olha para Jacó, e como Jacó fez com Raquel, ela pensa: ele vai ser o meu redentor. Ele vai me salvar disso. E ela vai de Jacó o que ele fez com Raquel. O que Lia estava fazendo? Os versículos que nós lemos nos dão a entender que Lia estava fazendo. Ela estava tentando encontrar a felicidade e identidade através dos valores tradicionais de uma família. Ter filhos, especialmente naquela época, era uma forma de fazer isso, mas para Lia não estava funcionando. Ela tinha um filho atrás do outro e o marido não dava atenção para ela. Ela tinha um filho atrás do outro e o marido amava mais Raquel. Ela tinha um filho atrás do outro e ainda continuava sendo rejeitada e desprezada pelo marido. Ela achava que se tivesse filhos, a sua felicidade seria encontrada através da atenção do marido. Mas cada nascimento fez com que Lia se afundasse mais no inferno da solidão. A cada filho que nascia, ela se sentia mais rejeitada. A cada filho que nascia, ela se sentia mais desprezada. Ela estava condenada a ver todos os dias o homem que ela amava nos braços de sua irmã. Cada dia era uma facada no coração de Lia. Nós fazemos o mesmo quando colocamos a nossa felicidade no ter uma família tradicional e no ter filhos. O que é a chamada síndrome de ninho vazio? Quando os filhos saem do caso, o casal fica como se tivesse um vazio. E aí ficam deprimidos. São pessoas que basearam sua felicidade num relacionamento que agora ele não vai ser mais tão próximo quanto era. A chance de fazermos o que Lia fez, colocar toda a expectativa em ter uma boa família para ser feliz, é grande, irmãos. Principalmente quando temos histórico de rejeição familiar ou de rejeição amorosa, como foi o caso de Lia. Mas o que mais? O amor romântico, como redentor, só vai trazer desilusão. De alguma maneira, os relacionamentos que temos com os falsos deuses é uma imitação do relacionamento que temos com o verdadeiro Deus. Nós esperamos que esses deuses nos abençoem. Olha o que Lia falava. Olha só, versículo 33. Versículo 32. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Versículo 34. Agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz 3 filhos, por isso chamou Davi. E o 32. Concebeu outra vez, deu à luz ao filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Nós não fazemos o mesmo hoje. Se meu marido fosse mais piedoso, como eu seria feliz? Se minha esposa fosse mais submissa, como eu seria feliz? Se meus filhos fossem mais obedientes, como eu seria feliz? Será que nossa felicidade depende disso? Que a alegria do nosso coração depende disso? Não estou dizendo, gente, que possuir um relacionamento piedoso, o desejo de ter um relacionamento piedoso é ruim. Isso é uma bênção, e sim, nos dá alegria. Não há nada de pecaminoso em desejar isso. Mas esse desejo não pode ser a fonte da nossa alegria. Porque a fonte da nossa alegria é Cristo. Esse desejo não pode ser a maior prioridade da nossa vida. Porque a maior prioridade da nossa vida é Cristo. Porque se for, se tornará um Deus em nossa vida. Nos controlará. E todo falso Deus traz desilusão. A essa altura você pode se olhar para essa história e perguntar: meu Deus, onde estão os heróis dessa história? Não é assim que as narrativas do Antigo Testamento são. Elas trazem um herói, trazem um valor moral para a gente, um princípio de vida. Não é assim. Onde estão os heróis dessa história? Eu devo imitar quem? Eu devo imitar Raquel? Que depois o texto bíblico, que não é o foco da nossa mensagem, mas depois o texto vai dizer que ela também se tornou amarga, porque a irmã tinha filhos e ela não. Que inclusive morreu no parto querendo competir com a irmã. Será que é Jacó, trapaceiro? Idólatra? Ou será que é Lia, que baseava toda a sua felicidade em ter uma família e ter um marido que amasse? Qual é a moral dessa história?
Às vezes fica parecendo que quando nós lemos as Escrituras, as histórias estão desconexas. Cada uma com uma moral na qual devemos basear a sua vida. Mas na verdade, a Bíblia conta uma única história. A narrativa de como a raça humana chegou à sua condição pecaminosa presente e como Deus em Cristo Jesus veio colocar ordem nas coisas. A Bíblia não mostra um Deus no alto de uma escada dizendo: vem até aqui, suba, chega até mim, dá um jeito. Não. A Bíblia mostra pessoas fracas como Jacó, Raquel e Lia, que não merecem a graça de Deus, que não procuram a graça de Deus, que não apreciam a graça de Deus mesmo depois de recebê-la, mas que Deus vai até elas. Então o que aprendemos dessa história? Aprendemos que a idolatria traz desilusão. Você nunca terá uma vida sábia até que entenda isso. Jacó pensava: se eu puder ter Raquel, tudo vai bem. Dorme com Raquel, mas acorda com Lia. Se você olhar com sinceridade para dentro do seu próprio coração, vai ver que intensamente ele deseja algo que esse mundo não pode dar. Há nesse mundo todo tipo de coisa que oferece esse algo, mas não cumpre as suas promessas. Os desejos que surgem em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, ou pensamos pela primeira vez em morar em outro país, por exemplo, são desejos que nenhum casamento, que nenhuma viagem, que nenhum aprendizado podem realmente satisfazer o desejo do nosso coração. Se você se entregar a alguém ou se casar com alguém como Jacó se casou, ou como Lia se casou, colocando todo o peso dos seus mais profundos desejos e esperanças nessa pessoa, você vai esmagar essa pessoa. Você vai esmagar o relacionamento. Vai distorcer a sua vida, vai distorcer o seu cônjuge, porque nenhuma pessoa aguenta o peso de um amor idólatra. Você vai dormir com Raquel e vai acordar com Lia. E essa desilusão e desapontamento vão estar presentes em todas as áreas da vida que você colocar o seu coração, como sendo o supridor da sua alegria e da sua felicidade. Quando nós despertarmos para isso, quando você despertar para isso, para as idolatrias do seu coração, encarar isso de frente, você tem 4 alternativas que você pode ter diante disso. A primeira delas, você pode culpar aquilo que te desaponta e mudar para uma coisa melhor. Você pode se separar da pessoa que te desiludiu, que não atendeu os desejos do seu coração, e se casar com outra. Esse é o caminho contínuo da idolatria e do vício espiritual. Você vai continuar idólatra, você só mudou o foco. Você pode se culpar, se estapear e dizer: fui um fracasso, algo em mim errado. Esse é o caminho da autopiedade. Você pode dizer: maldito é o casamento, malditos são os relacionamentos. Esse é o caminho que nos torna céticos, vazios, amargurados e irados. Ou você pode reorientar toda a sua vida em direção a Deus e entender que foi feito para outro mundo e para um outro Deus. Jacó procurava satisfação no relacionamento com Raquel. Lia procurava satisfação em ter filhos, ou em desenvolver um bom papel de esposa. Muitas vezes nós fazemos isso, os homens fazem isso, eles usam o amor para conseguir sexo, e a mulher usa o sexo para conseguir amor. As Escrituras vão dizer que todos esses deuses vão nos desapontar e nos desiludir. Porque Jacó procurou suprir a sua vida numa mulher fisicamente bonita, porque Jacó entregou o seu coração a essa mulher cheia de falhas e imaturidades, ele não conseguiu enxergar seu próprio pecado. Jacó não enxergava a idolatria de Raquel. Jacó não enxergava a amargura de Raquel. Jacó não enxergava o ódio que Raquel tinha por Lia. E como Raquel sobrepujava, esmagava e humilhava Lia. Por quê? Ele não viu os defeitos de Raquel, porque ele idolatrava Raquel. O falso Deus de Lia não era o sexo, porque ela tinha acesso ao coração do marido, mas ela não tinha acesso ao corpo do marido, mas ela não tinha acesso ao coração do marido. Ela queria o marido ligado a ela, ela queria o coração do marido apegado a ela.
E ela não tinha isso. Sabe como é que a gente alimenta isso hoje em dia? Filmes de Hollywood e novelas globais constantemente mostram isso. Reforçam essa idolatria. Mostram mulheres que transformam o romance e o casamento em ídolos e se tornam escravos dos seus próprios desejos. E homens da mesma coisa. Por fim, o amor ao verdadeiro Deus nos liberta da escravidão do amor. Aparentemente, Lia, até aqui, até esse momento, é a única pessoa dessa triste história que conseguiu fazer algum tipo de progresso espiritual. Olha para o que Deus fez em Lia. Olha para todas as declarações em que Lia invoca o Senhor. Versículo 32, ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição. Só que, sabe qual é o nome usado aqui para Senhor? Jeová. Não é Elohim, a palavra grega, hebraica, genérica para Deus. Todas as culturas da época tinham conhecimento geral sobre Deus. E usavam grande parte do termo Elohim. Mas Jeová era o nome pelo qual Deus se revela a Abraão. E mais tarde a Moisés. Só tinha uma maneira de Lia conhecer Jeová. Jacó contou para ela as promessas que ele fez ao seu pai, ao seu avô e ao seu pai também. Mas embora ela estivesse em luta e confusa, ela se achega ao Deus pessoal e gracioso. E na quarta gravidez, olha o que Lia fala. De novo, concebeu, em versículo 35, e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei Jeová. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Na quarta gravidez ela diz: dessa vez louvarei Jeová. Havia algo que desafiava essa afirmação. Era uma declaração diferente das anteriores. O foco não era mais Jacó. O foco não era mais a família. O foco não era mais ter filhos. Não havia menção como foco do filho ou do marido. Mas parece que Lia finalmente havia desviado seus desejos mais profundos do fato de querer ser amada pelo marido, do fato de querer ter filhos para o Senhor. Jacó e Labão haviam roubado a vida de Lia, mas ela recebeu de volta quando finalmente entrega o coração ao Senhor. Não devemos olhar apenas para o que Deus fez em Lia, devemos olhar para o que Deus fez por meio de Lia. Lia percebeu que havia algo especial nesse último filho, nesse quarto filho. Por quê? Através de Judá vem o Messias. Através de Judá vem Cristo. Através de Judá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para morrer por nós. Deus veio a garota que ninguém queria. Deus veio a garota mal amada e fez dela mãe ancestral de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A salvação do mundo veio por Lia e não por Raquel, a esposa amada de Jacó. A salvação do mundo veio pela desprezada e mal amada Lia. Mateus 1, versículos 2 e 3 diz: Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, e assim continua. Esse presente maravilhoso significa que Deus se compadece mais dos oprimidos? Não. O texto diz que Deus viu que Lia não era amada e ele a amou. É como se Deus estivesse dizendo para Lia e para todos nós que entendemos que não fomos amados: eu sou o seu verdadeiro noivo, o marido da sem marido, o pai dos órfãos. Eu sou o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Redentor. Ele não exige que subamos a escada até Ele, mas Ele desce a este mundo para realizar salvação e nos dar graça que nunca conquistamos sozinhos. Ele ama os fracos, Ele ama os mal amados, Ele ama os que ninguém quer.
Ele nos nota quando ninguém mais nos nota. E aqui está a força para superarmos a idolatria. Deus diz: eu sou o verdadeiro noivo. Apenas eu posso dar o que o seu coração tanto precisa e deseja. E é essa adoração que salva os nossos relacionamentos do peso esmagador de expectativas divinas. Se você se casa com uma pessoa esperando que ela seja um Deus, o desapontamento será inevitável. Não estou pedindo aqui para vocês amarem menos o cônjuge de vocês. Eu estou pedindo para vocês amarem mais a Deus. Quando Deus veio ao mundo em Cristo Jesus, Ele era o verdadeiro filho de Lia. Um homem que ninguém queria, não tinha qualquer beleza que agradasse. Isaías 53:2 fala isso para a gente. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele possui as mesmas características de Lia, porque ele se tornou alguém que ninguém queria como Lia. Ninguém queria casar com Lia. O pai a usou para fazer um negócio e o marido não a queria. O mesmo ele faz conosco. Ele toma sobre si os nossos pecados e morre em nosso lugar. Se os nossos corações estiverem nele, isso nos desligará de falsos salvadores. Não precisamos procurar nossa própria redenção através de relacionamentos, porque já estamos redimidos, já temos um Salvador. Não precisamos de redentores humanos, não precisamos de relacionamentos redentivos no sentido de salvação. A única forma de livrar o nosso coração do poder redentor, do poder idólatra de um relacionamento, é amando com profundidade, colocando no coração o verdadeiro Deus como Lia fez. A realidade de Lia não mudou. Ela continuou até o final da vida não sendo amada por Jacó. Ela continuou até o final da vida sendo desprezada pelo pai. Ela continuou até o final da vida sendo a preterida. A realidade dela não mudou, mas o coração de Lia mudou. E ela olha para Jacó com outros olhos. E olha para os filhos com outros olhos. E ela olha para o pai com os outros olhos. Porque agora Deus é o Salvador dela. Nada mais controla Lia. Não há um romance, um amor esmagador, idólatra, que controla o coração de Lia. Porque ele é controlado pelo verdadeiro Deus. Colossenses 3, versículos 3 e 4 diz: sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Isso é o que mais importa, meus irmãos. Não tem jeito. Você só vence a idolatria do coração amando com toda a profundidade do seu coração o verdadeiro Redentor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra rica, poderosa, plena. Nós te louvamos, Deus amado, porque no relato que nós acabamos de ler, nós percebemos a idolatria, mas percebemos o remédio para a idolatria. Lia tinha uma visão de sombra do Messias. Lia tinha algo de redenção que ela percebia. Ela não entendia tudo isso plenamente como nós entendemos, mas ela entende que o Senhor é o Redentor da vida dela. E ela entende que podia louvar o Senhor independente das circunstâncias. Ela entende que podia engrandecer o seu nome, mesmo não sendo amada pelo pai e pelo marido. Ela entende que não era escrava disso, mesmo, Deus querido, não tendo aquilo que o coração dela tanto desejou durante todo o tempo de vida. Ajuda-nos a fazer o mesmo. Pedimos, Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo.